Olá, professor Abner aqui, mais uma videoaula, né? Então, nessa videoaula a gente vai fazer um exercício aqui sobre movimento de rolamento para ajudar a fixar as ideias. Então, o que a gente tem aqui basicamente, vou ler aqui, uma esfera de raio R e peso W, né? É liberada com velocidade inicial nula. Então, ele parte do repouso, uma condição inicial aí para gente, sobre um plano inclinado. Então, o plano está inclinado. Então, isso daí já deixa a gente entender que é uma componente dessa força-peso que vai fazer com que ela tenha esse processo aí de rolamento, né? É um plano inclinado e rola sem deslizar. Então, está afirmando aqui para a gente que rola sem deslizar. Então, quando ele fala isso, que rola sem deslizar aqui para a gente, né, o problema está dizendo para a gente tem uma força de atrito aí, tá? Tem uma força de atrito aí, porque para rolar tem que ter essa força de atrito, né? Tem que ter a força de atrito. Então, determine o valor mínimo do coeficiente de atrito estático, já pede aqui, né, para calcular esse coeficiente de atrito estático, compatível com o movimento de rolamento. Então, na letra A, ele está dizendo o seguinte, ele quer dizer o seguinte, a gente só tem as forças naturais aí agindo, que são o quê? A força de atrito, a força peso, e as forças de contato ali no ponto C, né? E as forças de contato no ponto C, exclusivamente no ponto C, que ocorrem essas forças de contato, que é a força normal e a força de atrito. B, a velocidade do centro G, do centro de massa, da esfera, após ela ter rolado 3 metros. C, a velocidade de G, se a esfera tivesse percorrido 3 metros, descendo em um plano inclinado de 30 graus, né, sem atrito. Então, na letra C, que a gente analisa o caso em que não há força de atrito. Então, é um caso que vai ocorrer necessariamente um deslizamento. Um deslizamento. Para ter o rolamento, precisa ter essa força de atrito. Precisa necessariamente ter essa força de atrito. Então, vamos lá. Vamos começar, então, pela letra A, né? Claro. Então, o valor mínimo do coeficiente de atrito para o movimento de rolamento, né? Então, tá. Então, a primeira coisa que eu indico aqui é a gente descrever quais são as forças que atuam sobre esse sistema, ou seja, sobre a esfera. Sobre a esfera. Então, sobre a esfera, nós temos a força peso, representada por W, está no centro, sendo aplicada no centro da esfera. E aí a gente tem no ponto C, se você teve algum problema para acompanhar o último vídeo, vamos sanar esse problema no ponto C, que é o único ponto de contato da esfera com o plano, né, com a superfície. Nós temos a força normal e a força F de atrito, né, a força normal perpendicular à superfície e a força F, a força de atrito estática tangencial à superfície. São as duas forças de contato, né, que a gente chama de força de contato, tá? Então eu desenhei elas aqui e também desenhei elas logo aqui embaixo, né? Desenhei, quer dizer, desenhei não, peguei, né? Peguei aqui a figura, já elas logo aqui embaixo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai aplicar de novo o princípio de D'Alembert para pegar esse sistema de forças aqui, que é formado por W, N e F, e substituir por um sistema de forças efetivo, que é formado por uma força que é aplicada no centro de massa, que é MA barra. A gente já está vendo isso em algumas situações, então acho que já estamos acostumando, e um binário, né? O binário de intensidade I barra alfa. I barra é o momento de inércia da esfera, em relação ao quê? Ao centro de massa, e alfa é a aceleração, desculpa, a aceleração angular em relação, né, a esse eixo, né, a esse eixo que passa por G. Ok. Então tá. Outra coisa que nós podemos fazer aqui é escolher qual que é o nosso sistema de referência. Então nós vamos colocar um sistema de referências aqui com ponto de origem no ponto C, mas claro, a gente vai estar fazendo tudo em relação a G na maior parte, né? Na maior parte, daqui a pouco eu vou explicar isso. Mas aí a gente vai colocar um referencial aqui que o sentido positivo de x, ele acompanha aqui o plano inclinado, né? E daí a gente está colocando aqui, ó, nessa direção, tá? O x,
nessa direção e o y nessa direção. Isso daqui vai facilitar para a gente o problema. Então, geralmente, em plano inclinado, é legal que a gente coloque o x sobre a superfície do plano inclinado, né? Geralmente apontando nesse sentido aqui que eu coloquei, tá? Isso vai facilitar para a gente a resolução do problema, tá? Então, continuando, né? Continuando, aqui eu só estou explicando, né? Eu já falei isso, mas que quando então não temos nenhuma força aplicada por alguém, né? Não temos nenhuma força aplicada por alguém, é só forças naturais aqui, é só a força peso. Então a força peso, como o plano é inclinado, a componente tangencial dessa força peso, ela vai estar na mesma direção, ela vai estar na mesma direção da força F, que é a força de atrito aqui na figura, né? A força F, que é a força de atrito aqui da figura. Então, essas duas forças aí concorrentes, né? Essas duas forças concorrentes é que elas vão contribuir aí para esse movimento, né? Então, tá. Então, a gente não precisa nesse caso aqui, a gente não precisa, a princípio, de uma aplicação de uma força para que o movimento ocorra, né? Não precisamos. Essa componente da força-peso, ela pode contribuir com isso. Por isso que a gente está dizendo o valor mínimo do coeficiente de atrito estático. Por isso o valor mínimo desse coeficiente de atrito estático, tá? Então, outras coisas que a gente precisa saber, né? A gente precisa saber o momento de inércia em relação ao centro de massa da esfera. Então, você pode calcular isso, você pode pegar isso tabelado. Então, não é o nosso propósito aqui calcular o momento de inércia, né? Então, vou colocar aqui qual que é o valor já que a gente vai precisar. É 2/5, no caso da esfera, é igual a 2/5 da massa total da esfera, né? Vezes r ao quadrado, onde o r é o raio da esfera. Né, que eu chamei atenção para a escolha dos eixos x e y, mas eu já falei sobre eles, né? Então, ok. Então, vamos continuar. Vamos continuar. Agora, para encontrarmos o alfa, vamos primeiro então, para encontrar, chegar no caminho lá do coeficiente de atrito estático, o valor mínimo do coeficiente de atrito estático, vamos encontrar primeiro a aceleração angular, tá? E aí, lembrem-se que no vídeo passado eu falei que às vezes era conveniente a gente calcular o momento de força em relação a um ponto diferente do centro de massa, para a gente encontrar alguma variável que a gente precisa, alguma variável que a gente precisa, alguma grandeza física que a gente precisa. E esse aqui é exatamente o caso. Esse daqui é exatamente o caso. Nós vamos precisar calcular o momento de força não em relação ao eixo que passa pelo ponto G, mas em relação a algum algum outro ponto, que no caso aqui o melhor vai ser o ponto C, vai ser o ponto C. E aí eu digo para vocês o seguinte, por que o ponto C? Porque sobre o ponto C nós temos duas forças sendo aplicadas ali. As duas forças de contato, a força de atrito estática e a força normal. E a força normal. Então, assim como lá na mecânica geral 1, quando a gente fazia aqueles problemas de reações, de a gente escolher um ponto onde tinha incógnitas que a gente desconhecia, a gente escolhia aquele ponto para calcular o momento de força para aquelas incógnitas que estavam sendo aplicadas, aquelas reações que estavam sendo aplicadas naquele ponto específico não contribuíssem para o momento de força, aqui também a gente vai escolher o ponto C para calcular o momento de força, porque no ponto C, se a gente escolhe o ponto C, ali nós temos a força F e a força N, e em relação ao ponto C, essas forças, elas não contribuem para o momento de força, Elas não contribuem, porque a distância dessas forças para o próprio ponto C é zero, né? Então, a gente escolhe o ponto C de forma estratégica para que essas duas incógnitas elas fiquem fora da jogada, se for em relação ao ponto C. E aí, em relação ao ponto C, nós só vamos ter a contribuição da força peso no momento de força, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, aqui, né, a gente coloca, então, veja, a gente coloca aqui o momento de força em relação a C, tá?
ele é igual, então, ao somatório, né, dos momentos de força em relação a C do sistema efetivo, Então, aqui, do sistema, né, de forças que a gente sabe que estão sendo aplicadas sobre a esfera, né, essas forças naturais, e é igual ao somatório dos momentos de força em relação a C, né, do efetivo, que é formado por MA barra e pelo I barra alfa, tá? Então, R vetorial W, R vetorial a força peso, vai ser em módulo, né? Vai ser em módulo, porque a gente sabe que tudo aqui vai estar no eixo Z, né? Todos os momentos de força vão estar em Z. Então, a gente pode escrever na forma escalar. Vai ser o quê? Em módulo, vai ser o W, né, vezes o R, vezes o seno do ângulo entre eles. O seno do ângulo entre eles é θ, tá? O seno do ângulo entre eles é θ. Se você não perceber que é θ, esse θ vem daqui. Esse θ, ele vem daqui. Ele é dado do problema, ele é igual a 30 graus. Então, ele está sendo dado aqui. É fácil você perceber que esse ângulo aqui é θ também, tá? Então, isso daqui eu não vou mexer, eu vou deixar para vocês pensarem. Vocês podem pausar o vídeo aqui e tentar ver a geometria do porquê que ali também é θ, tá? Então, voltando aqui, né, nós temos, então, W vezes o R vezes o seno de θ. Então, eu coloquei assim, a componente seno do W, né, vezes o R. Vezes o R, que é o que acontece, né? A componente, o R, ele é perpendicular à componente W seno de θ, então é essa componente que contribui, né? A questão do produto vetorial aqui. Isso é igual a MA barra, que multiplica R. Bem, o MA barra e o R, eles fazem um ângulo de 90 graus, né? Eles fazem um ângulo de 90 graus, tá? O R tá aqui, né? Só para deixar bem claro para vocês. O R tá aqui. Então, o R e o MA barra fazem um ângulo de 90 graus, então o produto vetorial fica o quê, né? Fica R, MA barra vezes o seno do ângulo entre eles. O seno do ângulo entre eles é 90 graus, seno de 90 é 1. Então, por isso que aparece MA barra R, né? Mas, né, o que tem ali também, né? Tem o binário, tem o I barra alfa, né? Então, mais o I barra alfa. Então, esse daqui é a igualdade que nós temos, né? Isso daqui é a igualdade que nós temos aí, tá? Então, continuando, o que a gente pode fazer é resolver isso daqui. Só que outro detalhe aqui que eu estava quase esquecendo, né? O peso é igual à massa total da esfera vezes a aceleração da gravidade. Então, a massa, a gente pode escrever a massa em termos do peso e da aceleração da gravidade. Massa é igual, então, ao peso dividido pela aceleração da gravidade. E aí a gente vai usar isso daqui nessa continha para a gente obter quem que é o alfa, né? Que a gente quer obter quem que é o alfa. Na verdade, o que a gente quer obter é quem que é o A barra, né? Mas vamos por partes, tá? Então, veja, a gente substitui, então, o I barra por 2/5 de mr ao quadrado, né, que é o valor do momento de inércia. O A barra, a gente vai substituir por R alfa, né, porque a aceleração A barra, ela é tangencial aqui, né? Então, a gente sabe que, no caso da aceleração tangencial, o componente tangencial o valor da intensidade dessa aceleração é R vezes alfa. R vezes alfa, né? Então, nós temos desse lado W seno de θ vezes R. Aqui, a massa a gente substitui por W sobre G. R alfa, multiplica esse R aqui de fora. O I barra, 2/5 de M. Aí, o M é W sobre G. Né? W sobre G. Vezes alfa, né? Vezes o alfa, daí a gente tem o quê? Esse r ao quadrado, né? Quer dizer, eu esqueci do r ao quadrado, né? Tem o r ao quadrado vezes o alfa, né? Então, 2/5, w sobre g é o m, r ao quadrado é daqui do i barra alfa. Bem, a partir disso, então, a gente consegue encontrar quem que é o alfa, tá? É só isolar dessa expressão aqui, você pode pausar o vídeo para poder fazer a continha. Então, você vai encontrar que o alfa é igual a 5g
seno θ dividido por 7R, tá? Você encontra dessa expressão aqui de cima. Pode ver que o W corta, né? Daí a gente vai ter uma expressão sem o W, só com dependência do θ, G e do R, tá? Bem, como o A barra é R seno R alfa, desculpa, R alfa, né? Então, esse R corta com esse R e o A barra é 5G seno θ dividido por 7, né? A gente substituir lá o G, o 9,81 metros por segundo quadrado, o θ por 30 graus, seno de 30 graus dividido por 7, o A barra dá 3,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, a gente encontra, na verdade, a gente encontra o A barra aqui, né? A gente encontra o alfa, daí a gente faz essa jogadinha, multiplica por R, para encontrar o A barra. Bem, encontrando o A barra, então a gente pode agora partir para achar o coeficiente de atrito estático, o valor mínimo do coeficiente de atrito estático. E aí agora a gente vai usar aquelas outras equações de movimento que a gente pode utilizar em relação ao centro de massa, né? Em relação ao centro de massa. Então ali a gente fez em relação ao ponto C, só para encontrar o alfa, e depois que a gente encontra o alfa, né? O que a gente fez foi encontramos o alfa, e daí quando a gente multiplica pelo R, e fica R alfa, o R alfa é o A barra, né? E o A barra é em relação a G. Então, tem que tomar esse cuidado, prestar atenção nisso. Também, né? O R alfa é a aceleração do centro de massa, né? Do centro de massa. Então, beleza. Então, a gente encontrou a aceleração A barra do centro de massa, que é igual a 3,5 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos aplicar a outra equação de movimento, essa equação escalar aqui, né? O somatório de Fx, então é igual ao somatório dos Fx efetivos, né? Então, Fx é nesse sistema aqui. Então, em x, o que que a gente tem aqui? Bem, a gente tem uma componente da força-peso, né? Que é a componente y, que é a componente y. Desculpa. Tô dando bobeira. Que componente y aqui, né? Componente seno, porque geralmente o seno está associado com a y, né? Mas aqui não. A componente seno, que é aqui, ó. É W seno de θ, essa componente aqui, né? Que ela é positiva, aponta sentido positivo de x. Né? Então, a gente tem W seno θ menos F. W seno θ menos F. F está apontando para o sentido contrário de x, né? Então, é negativo. Então, nós temos W seno θ menos F é igual a M barra, né? Porque o M barra aqui, ó, também aponta no sentido positivo de x. Então, igual a m a barra, que é o somatório de fx do sistema efetivo, certo? Então, continuando, é só agora resolver essa continha aqui para a gente encontrar quem? Encontrar f. A gente quer encontrar f, tá? Então, eu substituí a massa por W sobre G, aqui, né? Substituir M por W sobre G aqui, e a barra por 5G seno θ sobre 7, tá? E aí, bem, notem que a partir disso você vai passar o F para cá, e aí esse termo todo aqui para o outro lado, esse G corta com esse G, né? E a gente vai ficar com W seno θ menos 5W seno θ sobre 7, né? Tá aqui no próximo. Então, eu fiz o corte de com G, passei para o outro lado, então F ficou igual a... se você coloca o W seno θ em evidência, aí fica 1, que vem desse termo aqui, menos 5 sobre 7, que vem desse termo aqui, né? Daí 1 menos 5 sobre 7, fica 7 sobre 7 aqui, 7 menos 5, 2, né? Então, 2 sobre 7. Então, fica F igual a 2 sobre 7, W seno θ, tá? E substituindo o W e o θ, tá?
Desculpa, o W não, né? O W fica, né? Substituindo o θ por 30 graus, a gente encontra o F em função do valor de W, né? Fica F igual a 0,143 W. 143 W, né? E aí, ele faz o quê? Ele faz o F, é só a gente olhar aqui para a figura, ele faz um ângulo de 30 graus com a horizontal, né? Porque esse ângulo com a horizontal está aqui, né? Então, deixa eu pegar que tem 30 graus com a horizontal. Essa minha horizontal não ficou legal, né? Eu fui traçar ela, entortou um pouquinho. Agora sim. Então, 30 graus com a horizontal, né? Só que o sentido, ela está no sentido negativo do x, né? No sentido negativo do x. Tá aqui, do x, né? Então, ela vai ter uma componente em relação à horizontal, vai ter uma componente negativa, né? Só pensando assim que negativa é para a esquerda, negativa e em y positivo, né? Pensando que positivo é y no sentido vertical para cima, né? Então, vai ter essa componente. Então, é bom também a gente perceber isso, tá? Então, beleza. Então, a gente encontrou F em termos da força peso. Agora, a gente vai encontrar o Y. O Y. Então, o Y é a mesma coisa. A gente vai escrever é, a somatória dos FY do sistema padrão, né, das forças aqui aplicadas, é igual ao somatório de FY do sistema efetivo, né? Então, no sistema aqui padrão, a gente tem a força normal na direção Y, e a gente tem uma componente do W, que é o W cosseno θ, que está apontando, o W cosseno θ está apontando no sentido negativo de Y, né, da nossa escolha de Y. Então, o que a gente tem é N menos W cosseno θ, e do sistema efetivo, nós não temos componente em Y, só em X, né? Então, igual a zero. Igual a zero, tá? Então, continuando, é só resolver para encontrar o N, né? A gente quer encontrar o N, né? Então, o N é igual a W cosseno θ. Substituindo o θ por 30 graus, a gente tem que o N é igual a 0,866 W, né? Da força peso, né? 0,866 do valor da força peso. E aí é interessante a gente também notar qual que é o ângulo que a normal, que a força normal faz com a horizontal, né? Com o eixo horizontal. Bem, se aqui é 30 graus, e aqui a gente sabe que é 90, né? Porque a força normal ela é perpendicular à superfície, aqui é 90, então aqui é 60 graus, né? Aqui embaixo é 60 graus. Então, a força normal ela faz um ângulo de 60 graus com horizontal e está no sentido positivo de y, no sentido positivo de y. Em relação horizontal, ela tem uma componente que aponta para a direita, né? Vou pensar assim, então, aqui é uma componente que aponta para a direita e tem uma componente que aponta para cima, né? Em relação à horizontal, né? Tem uma componente que aponta para a direita e outra que é verticalmente para cima, em relação à horizontal, né? Então, é interessante a gente sempre saber dessas orientações aí das forças, né? Em relação ao eixo horizontal, no fim das contas. Bem, a força de atrito estática, ela é, então, a gente sabe, já foi mostrado no outro vídeo lá, ela é igual a μsn, onde ms é o coeficiente de atrito estático, né? É o coeficiente de atrito estático. Então, se a gente dividir o F por N, a gente tem quem que é esse coeficiente de atrito estático. É isso que a gente faz aqui. E não vai depender do W, né? Vai cortar, no fim das contas, vai cortar W com W, né? Vai ficar 0,143 dividido por 0,866. Então, o valor mínimo do coeficiente de atrito estático é igual a 0,165. Isso porque, então, esse é o valor mínimo, porque nós não estamos aplicando nenhuma outra força no sentido de x, né? No sentido de x, né? A única coisa que está contribuindo aqui para o rolamento é essa componente
essas componentes da força-peso, tá? Então, aí a gente faz, né, a gente descobre qual que é o valor mínimo do coeficiente de atrito, que é o que pede na letra A. Na letra B, pede a velocidade de G, né, após rolar 3 metros. Após rolar 3 metros. Então, agora é simples. A letra A era o mais complicado. Então, a gente sabe que parte do repouso. A gente sabe que parte do repouso. Então, o V barra zero, né, esse zero aqui é de repouso, é igual a zero, né? 0 metros por segundo, enfim, já que é zero, zero, né? A barra é igual a 3,5 metros por segundo ao quadrado, a gente já encontrou isso anteriormente. E o x barra, a gente vai supor que também seja de zero, porque o que a gente precisa saber é quanto que deslocou. Então, deslocou 3 metros. Então, é o delta x que a gente precisa saber, o quanto deslocou. Então, aleatoriamente, x barra 0 é 0 metros e o x barra, que é o final lá, né? O ponto final é 3 metros. O que importa é que a diferença dos dois seja 3 metros. Seja 3 metros, né? Então, por Torricelli, a gente pode usar aquela relação de Torricelli para descobrir qual que é o V barra. O V barra. Então, a gente sabe que por Torricelli, V barra ao quadrado, que é a velocidade final, né, ao quadrado, ela é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento, que é o x barra menos o x barra zero, que é o delta x, né, que é o delta x. Então, isso daqui, basicamente, é o delta x, né? Então, basta a gente jogar aí, tirar a raiz quadrada, a gente descobre quem que é o V barra. A gente descobre quem é o V barra, né? O V barra vai dar, então, 4,59 metros por segundo. E ele está no sentido positivo de x e faz um ângulo de menos 30 graus com a horizontal. É um ângulo de menos 30 graus. A gente pode ver isso pela geometria. Basta você traçar um eixo horizontal aqui, passando pelo ponto G, sabendo que a velocidade ela vai estar paralela ao eixo x, vai estar paralela ao eixo x. Então, a velocidade v barra faz um ângulo de 30 graus com a horizontal, mas está abaixo da horizontal, né? Está abaixo da horizontal, então é um ângulo de menos 30 graus. Isso significa o quê? Que em relação à horizontal, a componente vertical da velocidade do V barra é negativo. E a componente horizontal, ela é positiva. E ela é positiva, tá? Então, fechou a letra B. Basta agora a gente discutir a letra C, que é a velocidade de G se a força de atrito fosse nula. Se a força de atrito fosse nula. Bem, se a força de atrito ela for nula, foi o que eu falei lá no início. Então, o corpo, a esfera, ela não vai rolar, ela vai deslizar. Ela não vai rolar, ela vai deslizar, né? E a gente pode provar isso por A mais B. Se a gente pegar, então, o ponto G como referência mesmo e calcular o momento de força em relação ao eixo, a um eixo que passa pelo ponto G, né? O eixo Z ali que passa pelo ponto G. Então, fazendo a mesma ideia, né? O somatório de mg do sistema de forças, né, é igual ao somatório dos momentos de força em relação ao eixo que passa por G de forças efetivas, né, vamos ver o que que acontece, né? Bem, a força F, ela é zero agora. Até coloquei aqui, ó, ela é zero. Força F, ela é zero. Em relação a G, momento de força em relação a G, então, a gente só tem a força normal aqui que pode contribuir, porque W não vai poder contribuir em relação ao G, né? Em relação ao G, o W não vai contribuir, porque ele já está sendo aplicado sobre o ponto G, né? Então, a normal, veja que ela é paralela a vetor R, que vai do ponto C até o ponto G aqui, ó. Que vai do ponto C até o ponto G aqui. Então, o vetor R, ele é paralelo à força normal. A força normal, e se é paralelo, então o seno é seno de 0 graus. Daí o ângulo entre eles é 0 graus. Seno de 0 graus dá zero. Então, a força normal não contribui para o momento de força. Então, desse lado da igualdade aqui, ó, que eu puxei com a seta, é zero. É zero. E isso é igual ao momento de força efetivo, que no caso vai ser o I barra alfa, né? Que vai ser o I barra alfa. Então, a gente tira
a gente tira daqui, né? É o I barra alfa porque o M a barra também é uma força que está aplicada sobre o ponto G, né? E o I barra alfa eu tenho que considerar porque o I barra alfa é o binário. É o binário. Então, o binário eu tenho que considerar, que é um binário de força. O binário de força pode estar aplicado duas forças, quaisquer dois pontos aqui, desde que gere um binário ali em Z, né? Então, esse eu tenho que considerar, né? Porque ele está sobre o eixo Z mesmo, né? Então, é o I barra alfa. E daí a gente tira que o alfa é igual a zero. Ou seja, não rotaciona em torno do eixo que passa por G, né? A esfera não vai rotacionar em torno do eixo que passa por G. E aí, se a gente então aplica as outras condições, né, do movimento dinâmico aqui, a gente tem o somatório de Fy, né, igual ao somatório de Fy efetivo. Então, o somatório de Fy do sistema de forças aqui é W seno, acho que eu errei aqui, não é seno. Não é FY, na verdade. Não é FY que eu quero. É FX. É FX. Não, espera aí. Então, só consertar aqui. Aqui é FX, tá? Estou fazendo o FX, né? Somatório de FX, ó, é o W seno θ, né? Que é essa componente aqui. W seno θ. E igual a o M a barra, igual ao M a barra, que é o do sistema efetivo. M a barra do sistema efetivo, tá? Então, daí a gente tira que o A barra, né, nesse caso, porque aqui o A barra é outro, porque não tem o força de atrito, né? Então, o A barra não é o mesmo que a gente descobriu na letra A. Aqui a gente tem que redescobrir quem que é a aceleração do centro de massa. Então, a aceleração do centro de massa, nesse caso, né, você vai fazer isso daqui, aí vai cortar W com W, né, vai ficar a barra igual a G seno de 30 graus. Tá? Daí G seno de 30 graus dá 4,905 metros por segundo ao quadrado. Mas confiram aí as minhas contas, né? Se deu esse valor mesmo, 4,905 metros por segundo ao quadrado. Aí, se esse valor aí estiver correto, vocês verifiquem, por favor. A gente tem, então, podemos aplicar Torricelli para encontrar aqui que é o V barra, né? Então, V barra ao quadrado, V zero ao quadrado, V barra zero, né, ao quadrado, mais 2A barra, vezes o deslocamento delta x, que também é 3 metros, né? Ele também diz para a gente usar o mesmo deslocamento de 3 metros. E aí o V barra do centro de massa, que é 5,42 metros por segundo. 5,42 metros por segundo. E aí ele é um pouco maior do que o caso que tem força de atrito, claro, né? Porque força de atrito vai ter essa força de atrito, né, ali, de certa forma, né, ele está uma força no sentido contrário, né, então acaba que a velocidade é menor. Aqui deu, então, 5,42 metros por segundo, e a direção é a mesma, né, é a mesma da velocidade v barra que a gente encontrou no item B, é a mesma, né, faz um ângulo de menos 30 graus ali com a horizontal. Então, tem componente positiva em relação ao eixo horizontal e negativa em relação ao eixo vertical, tá? Então, bem, esse foi só um exercício aqui que eu propus fazer para que vocês treinem, né? Vocês devem tentar fazer esse exercício também, né? E fazer outros, né? Fazer outros exercícios, então, aí, para, para treinar essa parte de movimento de rolamento, tá? Então, é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.